Fala aí, pessoal, beleza? Sou o Paulo Vitor, professor de filosofia. Vamos resolver agora uma questão do 7º ano que está na plataforma do SAI Digital. Tudo bem? Vamos lá fazer essa questão juntos? Então vamos lá. Essa questão é sobre Sócrates. Tá? Então a gente tem que lembrar de algumas características do Sócrates e o que fica mais evidente aqui nessa questão é o diálogo como uma característica fundamental do método socrático. Como assim, Paulo Vitor? O diálogo entre duas pessoas conversando, batendo um papo, trocando uma ideia. Então, para Sócrates, conhecimento é obtido dessa maneira. Não tem como você conhecer as coisas sozinho, sem diálogo. Então vamos lá, vamos para o texto de apoio. Diz assim: porque o diálogo socrático evita a frieza dogmática da composição escrita. Evita igualmente as ciladas da discussão de salão ou do papo de botequim. Nem música erudita encerrada de uma vez por todas na partitura, nem cacofonia dos instrumentos que tocam por si no vazio. O diálogo socrático evoca antes estas sábias improvisações da banda de jazz que tecem seu tema, abandonam-lhe com toda a liberdade aparente para retomá-lo em outras modalidades. Parecem perder-se de vista e se encontram como por um acaso em uníssono, guiados pelo baterista que, sem jamais se imiscuir nas frases da melodia, assegura ao conjunto a coesão e relança a progressão. Nossa, Paulo Vitor, que texto difícil. Eu vou te explicar. Aqui no caso, o autor do texto ele dá alguns exemplos para a gente entender que o diálogo de Sócrates nem é frio em termos de... não é engessado, não é algo que segue regras rígidas. Né? Por exemplo, o que seria um diálogo que segue regras rígidas? É um cálculo matemático, por exemplo, uma equação matemática. Você vai fazendo a conta da matemática e existem regras tão rígidas que não tem como você fugir. Por exemplo, 2 mais 2, qual é a conclusão desse diálogo de 2 com mais 2? É 4. Não tem como você fugir para outro caminho. Então, o texto está dizendo que o diálogo de Sócrates não é assim. O diálogo socrático ele não tem essa frieza, essa rigidez, essa imutabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o diálogo de Sócrates, ele também não é livrão. Como assim, Paulo Vitor? Não é um monte de gente falando um monte de abobrinha o tempo inteiro, né? Plenamente livre. Não, existe ali uma regra racional que conduz o diálogo. Então, o diálogo de Sócrates é um meio termo entre regras rígidas e liberdade de pensamento. Você é livre para pensar, mas ao mesmo tempo você precisa de certas regras. Aí ele dá exemplo, por exemplo, da música, né? Quem gosta de jazz, eu sei que vocês são pequenininhos, talvez você não tenha ali o costume de escutar jazz, mas o jazz é mais ou menos assim. Você tem os músicos que eles tocam várias notas ao mesmo tempo, ou seja, isso representa a liberdade deles, mas existe o baterista que vai marcando o tempo certinho e, no final das contas, os músicos estão tocando várias notas, mas dentro daquele ritmo ali. Tudo bem? Então, vamos lá. De acordo com o texto lido, analise as afirmativas a seguir, marque V para verdadeira e F para falsa e assinale a alternativa correta. A primeira afirmação diz: o diálogo socrático é tão frio quanto um texto escrito. Está errado. O próprio texto de apoio nega isso. Tá? Bem no comecinho, né? Ele fala que o texto de Sócrates o diálogo socrático não é tão frio como um texto. E aí, no caso, frio no sentido de sem emoção, sem sentimento. É isso que ele quer dizer, tá? Essa expressão frieza está relacionada a isso, é sem sentimento, sem emoção. A próxima afirmação diz: o autor considera o diálogo socrático semelhante às discussões de salão ou papos de botequim, porque estes são mais acalorados. Não, o texto está negando isso. O que significa essa expressão papo de botequim? Essa é uma expressão um pouquinho antiga, mas significa que é uma discussão que as pessoas não levam muito a sério, sabe? As pessoas discutem, batem em boca, né, na emoção ali do momento, mas elas não estão muito preocupadas com a verdade. Elas só estão discutindo por discutir. E aí como as pessoas geralmente fazem isso no botequim ou na lanchonete, né, ou enfim,
Aí criou-se essa expressão papo de botequim como se fosse uma discussão sem um compromisso com a verdade. E no texto está dizendo o quê? Que o diálogo socrático não é um papo de botequim. Ao mesmo tempo que ele é livre, ele não é um papo de botequim. Então, é falsa essa alternativa. Detalhe, tudo isso está no texto, tá? Então, mesmo que você não conheça as expressões, lendo o texto adequadamente, você consegue identificar isso. A outra afirmação diz: o autor compara o diálogo socrático a uma banda de Zés com suas improvisações. Perfeito, ele faz essa analogia. Tá certinho. 4. O diálogo socrático corre livremente sem perder a coesão. Coesão seria a coerência, né? A coerência, a lucidez, a racionalidade. Então, uma liberdade sem perder racionalidade e coesão. Então, a alternativa correta é a letra C de casa, porque as duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!